Meus caros, vivam, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo em pseudo-direto. É gravado com cerca de 1 hora de antecedência para depois se poder complementar com uma melhoria de som, uma produçãozinha, pouca coisa, porque também não há muito tempo. A minha gata também me ajuda, como sabem, ela já não é do PAN, saiu do PAN, diz que aquilo que não é carne é peixe e portanto não vale a pena. E vamos começar então este pequeno vídeo de conversa que já vai atrasada, vamos pôr escrito em dia, pois há 3 dias que não faço um vídeo, mas continuo sempre a atualizar as minhas páginas do Facebook e do WhatsApp. Agora também tenho um canal do WhatsApp, o canal João Tili, e para além da comunidade do Chega Viseu, mas um canal meu, em que vou também colocando coisas diariamente quando não tenho tempo para fazer os vídeos, que isto demora um certo tempo, embora eu seja o mais, enfim, básico possível. Antigamente fazia coisas muito complicadas, hoje não, porque não há tempo para isso, mas enfim, gosto de estar de vez em quando convosco e também ler as vossas mensagens, aquelas que consigo ler. Peço desde já desculpa pelos dezenas e dezenas de telefonemas que me fazem durante o dia que eu não consigo atender, primeiro porque estou em aulas, tenho mais livres às tardes e quinta-feira nem isso, também trabalho à tarde e segunda-feira também, mas enfim, às quartas-feiras, terças-feiras, sextas-feiras estou mais livre, pelo menos às tardes, mas é tanta chamada que eu não consigo atender, peço desculpa, e também muitas mensagens que eu consigo ler, algumas, outras nem por isso. Bom, mas vamos lá ver, sabe que ontem e anteontem e há 3 dias tem acontecido tanta coisa que realmente vale a pena comentar um pouco sobre isso, mas para já imagino que este vídeo vai ser tão longo que eu vou ter que cortar para aí em 2 ou 3, na melhor das hipóteses. Começamos com uma resenha histórica, porque há muita gente que não se dedica a aprender história, a saber o que se passou, mas aqui trago uma súmula do que aconteceu em Portugal nos últimos 28 anos. E nos últimos 28 anos nós fomos desgovernados pelo PS durante 21 anos. A verdade é esta, foram 7 anos do PSD, dos quais 5 foi para tentar, 4 e tal, foi para tentar erguer Portugal, afundado por José Sócrates, não sei porque é que ia dizer António Guterres, mas enfim. Mas realmente a desgraça começou aí, em 95, com o 13º governo constitucional de António Guterres, que depois teve também o 14º até 2002, que depois acabou por nos abandonar, indo tratar da sua vidinha para o Alto Comissariado a favor dos refugiados. Eu não sei se é agora, se é a favor, se é contra, essa dúvida assalta-me agora, não sei se foi a favor, se foi contra, sei que andou sempre em hotéis de 5 estrelas, e os refugiados é que acho que não andavam nos hotéis de tão alto gabarito, mas ele sim. E portanto, lá foi tratada a vinha dele, sucedeu-lhe em 2002 Durão Barroso, e depois em 2004, apenas 2 anos depois, também foi tratada a vida dele para a Europa, e entregando isto a Santana Lopes. Na altura, o Presidente da República deu-lhe a oportunidade a Santana Lopes, mas durante pouco tempo, ainda durante 2005, pô-lo a andar, e houve eleições antecipadas, as quais foram ganhas por José Sócrates. Estou-vos a falar de 2005 até 2009, primeiro mandato de José Sócrates, e depois, 2009 até 2011, foi interrompido pela Troika, porque entramos naquilo que nós chamamos realmente a bancarrota, e Sócrates teve que pedir auxílio à Europa se não conseguia pagar os ordenados do mês seguinte. Bom, já muita gente esqueceu disto, não sei porquê, mas a verdade é que, como dizia o saudoso Jorge Coelho, que a memória dos portugueses só dura 6 meses, e portanto, enfim, eu acho que hoje em dia nem 6 meses dura. José Sócrates esteve até 2011, depois também foi tratada a vidinha dele, e no 19º governo constitucional ele foi presidido por Passos Coelho. Passos Coelho, o governo da Troika, veio, enfim, submeter-nos àquilo que a Troika enviou e nos obrigou, caso contrário, morríamos de fome, e portanto tivemos o governo de Passos Coelho, um governo de salvação nacional. É certo, cometeu alguns erros também, não há dúvida, mas mesmo assim conseguiu ganhar as eleições seguintes em 2015, foi ele quem as ganhou, não foi Costa, mas Costa, o espertalhuço, através da geringonça, conseguiu ir buscar os 2 piores partidos do espectro político português, a saber, os 2 extremos esquerdoidos, PCP, que só há em Portugal, não há mais país nenhum da Europa, partidos comunistas só há em Portugal, autónomos,
E o Berloque da Canhota, que ninguém sabe o que é, mas é um partido de extrema-esquerda, ainda há pouco tempo advogava, há poucos anos, a ditadura do proletariado, depois ele foi fundado por uma data de partidos de extrema-esquerda, todos eles advogavam a ditadura do proletariado. É isto que existe na democracia portuguesa, mas contra isto ninguém diz nada, acham muito bem que a extrema-esquerda esteja no poder e esteja no hemiciclo, o que não acham bem é que a direita também esteja, mas infelizmente vão ter que levar connosco. E depois de Passos Coelho, digo eu, António Costa, realmente não ganhou as eleições, mas através da geringonça conseguiu apoderar-se do poder em Portugal. 2015 a 2019, primeiro governo geringonço, 2019 a 2022, segundo governo já sem a geringonça de maioria absoluta, e depois 2022 até ao presente, pouco mais de um ano, e demitiu-se na sequência da bronca que todos conhecemos, faz hoje 8 dias, terça-feira passada, o dia 7 de novembro, também há quem diga o dia da liberdade, o novo dia da liberdade. Aproxima-se o próximo 25 de novembro, não esqueçam, uma data também histórica que impediu que fôssemos vendidos à União Soviética como carne para canhão, que fizéssemos parte da cortina de ferro, que fizéssemos parte daquele comunismo miserável que assaltou a Europa durante o pós-guerra. Bom, a verdade foi esta, portanto nós durante os últimos 28 anos, só 7 é que não tivemos governos do Partido da Socialista. E, portanto, chegámos onde chegámos, ultrapassados por quase todos os países da Europa, estávamos em 18º e agora estamos em 22º, já ultrapassados também pela Roménia, e, portanto, é este o nosso fado enquanto tivermos o socialismo a desgovernar Portugal, certo e sabido é que estaremos sempre a descer. Bom, depois desta resenha histórica que podem encontrar na Wikipédia, não fui eu que o escrevi, aqui têm vocês talvez uma das razões pelas quais nós continuamos na cauda da Europa. Mas nem tudo é mau, meus caros, nem tudo é mau neste mundo, porque segundo as penúltimas sondagens, porque já houve outras, isto agora está-se tudo a precipitar, nas penúltimas sondagens de há 4 dias, só o Chega e o Berloque é que subiam. Claro que o Berloque está a ser levado ao colinho por toda a comunicação social, bastou ver ontem a entrevista à Mariana Mortágua por parte da SIC para verem que aquilo é tudo beijinhos e abraços, enquanto na entrevista logo anterior a André Ventura era pedras na mão. Mas mesmo assim já está muito melhor do que o que estava, até estou admirado com a brandura dos ataques dos jornalecos e dos entrevistecos ao nosso presidente, que já está muito melhor, já se tratam quase como, enfim, como os outros, ainda não é bem, mas é quase como os outros, ele já é tratado quase como um candidato de um partido normal, imaginem, a terceira força política, ainda temos que pedir, por amor de Deus, para sermos tratados normalmente, mas enfim, está muito melhor. E então nestas penúltimas sondagens, nós temos realmente qualquer coisa como o PS com 17,9, o PSD com 21,8 também não descola, cada vez está pior e cada vez desce menos, e tínhamos já o Chega com 13%, mas isto já subiu muito em 4 dias, como vamos ver a seguir. E a seguir passou-se isto, como todos sabem, há uma semana, o governo foi anunciado como sendo um governo de gestão, mas é mentira. O governo continua na plena posse, na plena plenitude, como se diz, das suas funções. Portanto, pode vender a TAP todos os dias, pode vender a EFASEC outra vez, vender não, dar. Pode fazer o que quiser porque não está em gestão. Só estará em gestão depois de ser, assim, escrito no Diário da República, depois de ficar preto no branco. Até lá, é só conversa, o governo faz exatamente o que quer e, portanto, eu digo que vivemos num estado de perfeita ilegalidade. Foi-nos prometido um governo de gestão, mas temos um governo em plenitude de poderes. O governo continua em plenas funções, Galamba continuava ministro. Isto foi há 4 dias, felizmente alguma coisa já mudou para melhor em Portugal. Mas devo-vos dizer que todos os constitucionalistas apontam esta grosseira ilegalidade, uma ilegalidade constitucional, reparem, isto não é uma questão de opinião, é preto no branco, é o que está escrito na Constituição. Desde o dia 7 que o governo devia estar demitido e apenas em gestão. Marcelo aceitou a demissão de Costa publicamente no dia 7/11, portanto. Mas o governo e Costa continuam em plenas funções, a verdade é esta. Incluindo o ministro Galamba, que felizmente já se foi embora entretanto. Vivemos, portanto, tempos muito estranhos em que o Presidente da República está a violar flagrantemente a Constituição. O tempo de 60 dias, que lá está bem plasmado, devia ter começado a contar desde o dia 7/11. A verdade é que ainda nem sequer começou a contar. As eleições teriam que ser marcadas para o dia 7 de janeiro, mais tardar.
os tais 60 dias. O Presidente da República está a dar uma vantagem inconstitucional de 2 meses ao PS. Isto eu dizia há 4 dias, hoje todos os comentecos concordam comigo. Para que este PS, Partido Socialista, se possa organizar. Mas a culpa dessa desorganização é exclusivamente de Costa e do Partido Socialista, não foi nossa. Não fomos nós que desorganizámos o Partido Socialista, não, foi ao contrário. O Partido Socialista é que nos desorganizou completamente a nós portugueses e a nós Portugal. Portanto, a culpa não é de mais ninguém. Há anos que se fala na sucessão de Costa, já tiveram tempo para tratar disso, se realmente era um problema do PS. Toda esta situação que nós estamos a viver e a que se vive no PS é profundamente ilegal, porque os prazos já deviam estar a correr e simplesmente não estão. Repito, todos os constitucionalistas das TVs estão de acordo neste ponto e eu também estou. Vivemos um estado de perfeita ilegalidade, vamos ver se ninguém suscita essa ilegalidade perante o Tribunal Constitucional, senão é muito bem capaz disto se reverter tudo e de Marcelo ter que dar outra visão das coisas ao país e provavelmente até teria que marcar as eleições para 7 de janeiro, que é isso que está na Constituição, 60 dias, que deviam ter começado a contar desde o dia 11. Mas, como ninguém suscitou isso, continua. O Ministério da Educação abre quase 4.000 vagas para o 5º e 7º escalões da carreira docente, coisa que dizia até há pouco tempo ser incomportável, financeiramente impossível, pois bastou ser demitido, bastou Costa pedir admissão, que já passou tudo a ser completamente possível. Portanto, neste momento, tornou-se por magia possível, por milagre, aquilo que foi sempre dado como impossível nos últimos 8 anos. Como eu digo, em 3 dias fizeram o que se recusaram a fazer em 8 anos, ok? Manobras socialistas com a cumplicidade de Marcelo, portanto, plena campanha eleitoral, que começou logo no dia seguinte. Há quem diga até começou no próprio dia, eu não vou tão longe, não começou no próprio dia, mas começou no dia seguinte. Agora, digamos, o airtime, o prime time das televisões é todo dado ao Partido Socialista desde o dia 7. Isso é verdade. Portanto, nós temos o Partido Socialista em prime time em todas as televisões desde o dia 7, faz hoje 8 dias. E isso tinha que se pagar. É campanha eleitoral de borla. Exames passa a ser só algumas disciplinas, ainda por cima online. É isto um governo de gestão? Não. A seguir vão dar 30% de aumento aos médicos, é o que eu digo. Ainda não deram porque parece mal demais, mas vão ver que na próxima quinta-feira já vai haver uma reunião com os sindicatos e o ministro que sempre disse que não podia dar mais de 8%, quando o resto da função pública não dá mais do que 0,9 e mais uns pós, dá 8 vezes mais aos médicos. Os médicos não aceitam porque não querem 8 vezes mais, querem 30 vezes mais, ou seja, não é bem assim, estamos a falar de 8 vezes mais relativamente ao aumento de 1%, e portanto 30% é 30 vezes mais do que 1%, foi quando todos nós, funcionários públicos, recebemos. Portanto, meus caros, mais uma vez, em 3 dias conseguiu-se o milagre de se fazer o que não se conseguiu fazer em 8 anos. Vá-se lá saber porquê. Aqui está o meu canal do WhatsApp, de que vos falei, um novo canal que eu vou alimentar também, porque ali sempre posso dizer mais umas coisas que já sei que estou completamente proibido de as dizer, tanto no Facebook como no X. O X que me pôs à margem e eu, muito obrigado, fiquei, porque aquilo realmente é um antro de escardoidos e eu não quero estar ali misturado naquela pocilga intelectual. Para os mais distraídos, Galamba, ministro em plenas funções, garantiu que este governo está em plenos poderes, tal e qual como eu sempre disse, e continuo a dizer, e que não é um governo de gestão. Isto foi há 3 dias na Assembleia da República. Com esta manigância, digo eu, teremos o calendário cheio do PS. Já temos, meus caros, há uma semana que não se fala de outra coisa. Líder, escolha do líder, a 15 e 16 de dezembro. Até lá vai ser essa discussão todos os dias nas televisões. Congresso, logo a seguir, 6 e 7 de janeiro. São os verdadeiros espertalhúptos, que vêm de espertalhuços com outra palavra que eu aqui não posso dizer. É política, como diz aqui a Cristina Miranda. Em 3 dias demitido, reparem, o desgoverno fez mais do que em 8 anos. Até os combustíveis baixaram e o IUC nunca mais falou nisso. Isso é para retirar. Imaginem, e é um governo de gestão. Claro que não é. Se o primeiro-ministro está chocado, como estarão os portugueses? Como é que estarão os portugueses? O primeiro-ministro está chocado com os 75.800 euros que apareceram no seu gabinete ao lado. Estava ele a despedir-se da nação, estava ele a anunciar o seu pedido de demissão ao seu presidente, que já o tinha aceito, e estava a Polícia Judiciária, ou a PSP,
Esse é outro assunto. Porquê é que não foi a Judiciária? Porquê é que foi a PSP? Isso é outro assunto que falaremos mais tarde. No gabinete, atrás de si, naquelas portas brancas, estava a PSP a vasculhar tudo e a descobrir os tais 75 mil euros naquele gabinete do seu chefe de gabinete. Inacreditável. Bom, ele já veio falar sobre isso. Entretanto, discutir o Orçamento Geral do Estado em clima de campanha eleitoral traz novas incertezas, duas das mais tristes figuras do nosso governo ainda em funções e, por incrível que pareça, em plenas funções. Medina, que está neste momento no Parlamento a dizer umas bujardas, umas baboseiras quaisquer, a quem ninguém liga absolutamente nenhuma, e já lá iremos, isto é como as promessas do próximo governo. Acabo agora, antes que me esqueça, acabo de ouvir na CNN, na Communist News Network, os comentários todos a dizerem esta campanha eleitoral vai ser muito suja, porque ela devia basear-se ou fazer o seu foco principal nas propostas dos vários partidos. Meus caros, mas alguém acredita em alguma proposta do PS? Mas algum português, sem ser aqueles mais fanáticos do PS, que ainda os há, mais antigos, que nem sabem nada do que se passa no mundo, nem muito menos em Portugal, apenas olham para a reformazinha de 350 euros por mês e ainda agradecem ao Costa. Haverá alguém que acredite em alguma proposta, em alguma promessa que o PS possa vir a fazer na próxima campanha eleitoral? Eles podem prometer o que quiserem, meus caros, podem prometer o céu e a terra, podem prometer casas para toda a gente, podem prometer Maseratis para toda a gente, não só para o Pedro Nuno. Toda a gente vai receber Ferraris, toda a gente vai receber casas, toda a gente vai receber praias particulares. Eles podem oferecer tudo o que quiserem, que toda a gente sabe que é mentira. Basta vir de onde vem, basta vir do Partido Socialista. Se eles prometerem qualquer coisa que seja um alfinete, ninguém acredita já nas promessas do Partido Socialista. Portanto, eles podem prometer o que quiserem. Eu queria dizer isto antes que me esquecesse, porque eu fartei-me de rir há pouco a ouvir os comentecos e os jornalecos a dizerem a campanha eleitoral vai ser tão má, devia-se basear nas promessas, nas propostas, e não em lavar roupa suja, e não em descredibilizar a justiça. Descredibilizar a justiça. Mas ainda mais. Mas será que alguém consegue descredibilizar a justiça mais do que a própria justiça? Bom, eu não acredito, mas enfim. E o meu último vídeo que foi há 3 dias, Portugal vive dias inconstitucionais, é verdade, pelo menos é a minha visão das coisas, por aquilo que já vos disse, e não vou repetir-me, mas parece que ninguém se importa com isso até ao dia. Bom, o primeiro comício foi logo no dia seguinte, o primeiro comício do PS, nesta nova era, neste novo tempo, o tempo DC, não é depois de Cristo, é depois de Costa. O novo tempo DC, já estamos no 7º dia DC, não se esqueçam, 7º dia depois de Costa, mas também é mentira, porque Costa continua lá e continua a fazer tudo quanto quer e bem lhe apetece. Portanto, nós ainda nem sequer começamos o tempo DC. Eu é que digo isto para animar a mim próprio e aos meus visualizadores, que também gostam de boas notícias de vez em quando. Portanto, vamos imaginar que estamos no 7º dia depois de Costa, ou seja, depois do anúncio da demissão de Costa. Vou ter que corrigir o DC para depois do anúncio, DA, da demissão, D de Costa, C, DADC. Vou ter que corrigir isto para DADC, porque realmente depois de Costa ainda não tivemos a sorte de viver nem um único segundo. Continuamos a viver o tempo de Costa, infelizmente para todos nós. E foi o 4º dia, depois de Costa naquela altura, e o 3º dia total de campanha eleitoral em todas as rádios, TV e jornais. E hoje podemos dizer que já estamos no 7º dia de campanha eleitoral do PS, tal e qual, meus caros, andem atrás, e podem ver neste vídeo até, não precisam de andar muito mais para trás, tal e qual como eu prognostiquei. Sim, porque eu não prognostico só no final do jogo, eu prognostico no início, e digo o que vai acontecer, e como o Cavaco Silva, raras vezes me engano, às vezes engano, mas é tão raro que já nem me lembro quando é que eu me enganei, é inacreditável, só não acerto no Euromilhões, de resto, infelizmente, as coisas vão todas bater, não é hoje, é amanhã, não é amanhã, é depois, mas vão bater todas. E como eu disse logo de início, meus caros, vamos ter 4 meses de campanha, a primeira semana já foi. Nem eu imaginei que começasse a campanha tão cedo, mas começou. E já está. Vamos no 7º dia de campanha eleitoral do Partido Socialista. É Partido Socialista em todas as televisões, de manhã até à noite, em todas as revistas e todos os jornais. Completa campanha do PS, ainda por cima, de borla.
Eu estou aqui a lançar o olho, já perceberam, porque neste momento está a ocorrer o debate do Parlamento do Orçamento de Estado na especialidade. Estou à espera que entre algum interveniente do Chega para poder talvez entrar em direto, ou um bocadinho atrasado, mas isso ainda não aconteceu. Está agora a falar Jamila Madeira. Vá de reto. O primeiro comício de Costa, portanto, a reação de Ventura a esse comício foi logo a seguir. Que Ventura não deixa cair em saco roto todas as anormalidades que vai ouvindo, e Costa, neste primeiro comício, veio dizer que estava muito arrependido e a pedir desculpa aos portugueses por causa do que aconteceu com o seu chefe de gabinete, que tinha lá dinheiro. Portanto, ele culpou logo. Mesmo assim, apesar disso, de aparecer aquele dinheiro todo no gabinete do chefe do seu gabinete, ele veio embora em liberdade e sem caução. E esta? Será um outro processo, com certeza, mais à frente. Com certeza, mas foi logo culpado pelo António Costa. O António Costa leu-lhe logo a sentença, que estava muito envergonhado, e pedia desculpa aos portugueses, afinal não sei de quê, porque o homem veio-se embora e nem caução teve. Firmas de... Esta aqui foi para que ninguém se esquecesse, porque depois o português tem aquela memória de peixe, não é? Lembra-se só dos últimos minutos da sua vida. As firmas de Pedro Nuno Santos, que é o novo, vai ser, porque tudo indica, o novo secretário-geral do PS, número 1, receberam quase 3 milhões em fundos europeus e estavam preparadas para receber mais 40 e tal milhões. Está aqui a história toda, é só ler aqui, neste link, não é? Para que não caia no esquecimento, como eu digo, quem distribuiu esses 130 milhões do PRR, da bazuca, é a Susana Scária. Esse nome diz-vos alguma coisa? Susana Scária, que distribuiu 130 milhões, é a mulher do chefe de gabinete, o tal, onde apareceram os 78.500 euros. Sim, meus caros, é o mesmo, pode vir o polígrafo, é o mesmo, é a mulher dele, do chefe de gabinete, dos 78 mil euros e 500, que esteve detido 6 dias e depois veio embora em liberdade. E foi por isso despedido, foi despedido por ter lá o dinheiro, devia tê-lo escondido no outro lado, é o que eu digo. O mal foi ele ter escondido o dinheiro no gabinete dele, mas na residência oficial de São Bento, do Primeiro-Ministro, não devia ter escondido ali, devia ter metido aquilo numa caixa de sapatos noutro sítio qualquer. E já não sou o único a denunciar este circo montado por Marcelo e Costa para facilitar o toque a reunir e o a reagrupar do destroçado PS. O próprio António Barreto, socialista dos 4 costados, vem dizer que o que vocês estão aqui a ler. O presidente afirma que demite e dissolve, mas só daqui a umas semanas. Entretanto, o governo e o parlamento exploram o mais possível este extraordinário período de terra de ninguém, que é o período que nós vivemos hoje. Ninguém sabe o que período é este, ninguém sabe, e de tempo de todos. Eles dizem que é um governo de gestão, mas na prática não, é um governo em plenos poderes. Entretanto, o Chega continua a trabalhar e no Parlamento Europeu o nosso deputado Filipe Melo veio defender Portugal e veio perguntar e veio informar também os deputados parlamentares do Parlamento Europeu, veio informá-los das míseras condições em que Portugal vive, sem internet no interior, com acessibilidades horríveis, enfim, veio ele dizer e mostrar o que Portugal é, que não tem nada a ver com os países desenvolvidos da Europa. Armamos-nos em ricos, mas somos pobres. Lembro-me, a mim faz-me lembrar, o português faz-me lembrar a Portugal, este governo, um pobretanas que anda a pedir esmola e ao fim do dia vai passear no seu Ferrari. Nem o Ferrari é dele que está a pagá-lo e está a pagá-lo com dinheiro que ele próprio não produz. Alguém tem que lhe dar para ele pagar o Ferrari. É isto. E não deixa de ser pobre mesmo. E lá está Filipe Melo a defender Portugal e a defender os portugueses, para nós estamos na distrital enquanto eles estão na primeira divisão. 2 dos piores exemplos de desgovernação socialista, João Galamba e Duarte Cordeiro, na porta de saída do governo missionário. Felizmente o primeiro já foi, já galambou, e o segundo para lá caminha. 2 tristes figuras do Estado, não, do governo português, que por acaso foi capturado pelo partido a que eles pertencem. Costa foi a São Bento esclarecer, um PM não tem amigos, primeiro tinha dito que era o seu melhor amigo, lá o outro, mas afinal não tem amigos, o PM lembrou-se, foi tarde, porque até há pouco tempo, há poucos dias, os tinha, e alguns eram muito bons, só que um caiu em desgraça, e também é o único que vai pagar uma fiança, de resto mais ninguém vai pagar nenhuma fiança, toda a gente saiu sem fiança nenhuma, e até o facto do passaporte ter sido apreendido, até isso está a ser contestado pelos advogados, até isso não vai acontecer. Mas então,
um PM não tem amigos, mas é quando eles caem na desgraça. Enquanto não caem em desgraça, tem amigos e muitos. Cá está o Costa a dizer que se envergonha do seu chefe de gabinete, que entretanto saiu e não aconteceu nada para já. Falou de Centeno e de Lacerda, já vamos falar em Centeno porque se quer uma conversa melhor. Entretanto, na vizinha Espanha, ainda socialista, também com esse horror em cima, manifestações em 52 cidades este fim de semana, convocadas pelo Partido Popular. O Partido Popular Espanhol convocou manifestações para aquele dia em 52 cidades contra os acordos socialistas. Imaginem, eles lá ainda estão piores do que nós. Quer dizer, em termos de nível de vida estão muito melhores, é verdade, mas em termos de socialismo, de desgraça, enfim, olha, nem vamos falar muito mais sobre isso. Em termos de socialismo, basta dizer isso. Em termos de socialismo, portanto, desgraça, empobrecimento e doidice estão piores do que nós. Por causa da viabilização do novo governo de esquerda, em Espanha, não é? Que inclui uma amnistia para os separatistas catalães. E eles não se fixam só as suas reivindicações na amnistia, eles querem mais coisas. Eles querem que na Catalunha as leis sejam diferentes do resto de Espanha. Coisas que são da Constituição espanhola não querem que sejam aplicadas na Catalunha. Portanto, eles na prática o que querem é um país diferente. E dizem-no, que é o mais giro, não escondem. Dizem que a Catalunha tem que ser uma região completamente autónoma de Espanha e de preferência até chamar-se país. Ora, isto é inacreditável, como é que aquele escardoido espanhol consegue negociar com gente desta, com gente que praticou estes crimes de lesa pátria, que é tentar dividir aquele país em 2 ou 3 ou 4, para tentar dividir o país, tentar retirar-lhe uma região. Bom, isto em tempo de guerra dava fuzilamento, não é? E estão a amnistiar esta gente para que os tais 7 votos façam a diferença e este desgraçado escardoido Sánchez continue a desgovernar a Espanha. Espanha, que aliás teve o seu maior período económico nos anos anteriores a Sánchez, onde nem sequer havia governo. Em 3 anos não havia governo. Eu acho que também vou falar nisso mais à frente. Em 2016, a Espanha sem governo, ela cresceu mais do que a Alemanha, do que os Estados Unidos. Eu acho que eu vou falar nisso mais à frente. Conferir as vantagens do socialismo é clicarem aqui todos os dias para saberem a que hospital é que se devem dirigir, mas correm um risco, é quando se dirigirem a esse hospital já estar a informação desatualizada e esse também já estar fechado. Ora, na faixa de Gaza há 4 hospitais fechados e em Portugal há 30. Façam as vossas contas. Montenegro promete medidas contra a corrupção e subir mais as pensões. Cá estamos nós. Se realmente já ninguém acredita nas promessas de António Costa, ele pode prometer o céu e a terra ao povo português. A Montenegro também poucos acreditarão. Provavelmente aqueles que o seguem mais de perto, os seus amigos. Atenção que um primeiro-ministro não pode ter amigos. Montenegro não esquecer isso. Só pode ter amigos até chegar a primeiro-ministro, coisa que nunca vai acontecer. E se chegar por algum milagre a primeiro-ministro, imediatamente tem que deixar de ter amigos, especialmente as câmaras municipais, que são as suas clientes, que são todas do PS. E também aquele amigo que lhe vendeu a casa em Espinho, em frente ao mar, com 8 casas de banho e 6 assoalhadas e 3 andares, que também ninguém sabe como é que ele comprou aquilo. Foi outro amigo. Tem que deixar de os ter. PSD é igual a PS2. É Montenegro, aqui está, que ainda vai prometer descongelar as carreiras dos professores, reverter o IUC, contratar médicos que não existem, aumentá-los em 40%, já que Costa só vai conseguir aumentá-los até 30%, eles também só pedem 30%, mas Montenegro vai aumentá-los em 40%, e dar casas a todos os imigrantes ilegais, só esses, claro, e aos que não pagarem impostos. Se houver alguém que produza riqueza para o país e que pague impostos, estes já não têm direito a casa. Quem tem direito a casa são aqueles amigos que nós conhecemos bem, que acordam às 5 da tarde, fumam umas brocas e vão para as manives. Montenegro a seguir as pegadas de Costa. E o Ministério Público troca o nome de Costa e Silva com o de António Costa. Mas parece que isto não foi muito grave. O que foi mais grave foi que veio a seguir uma tal portaria que também não existe. Enfim, erros sobre erros do Ministério Público, que depois um juiz apenas desmonta tudo. Uma carga muito grande sobre aqueles 5 detidos, uma acusação que sobre eles impendia, e afinal de contas vieram todos embora. A montanha não pariu um rato, como disse lá o advogado de um deles, do Lacerda, mas pariu uma formiga que é bem menor.
é verdade, é um verdadeiro escândalo, ninguém pode acreditar na justiça em Portugal hoje em dia. Ventura disse que é uma das principais coisas a fazer, das principais prioridades, é, digamos, a remodelação total, a reforma da justiça. Bom, eu diria da justiça, mas também da saúde, mas também do ensino, essas três são fundamentais, e da segurança social. Mas pronto, da justiça, ele é especialista na justiça, doutorado em leis, como sabem, e a ele preocupa muito a justiça e a mim preocupa muito a educação. Porque sem ensino, sem gente bem formada, acabamos por ter governantes como estes que estamos a ver do PS, acabamos por ter galambices, acabamos por ter Pedro Nunes Maseratis, acabamos por ter a vice-primeira-ministra, e estes três nunca trabalharam em lado nenhum e são das três principais figuras do governo que nos desgoverna todos os dias. Gente que nunca produziu €1 de riqueza. É inacreditável, não é? Políticos profissionais desde Jotas, não é? E uma só lembrança aos escredolhos, eu isto não vou falar porque me corta um vídeo, fica ali escrito, eu penso que toda a gente consegue ler. Há sítios onde não há direitos humanos, nem das mulheres, nem de nada. E as adúlteras e os gays são apedrejados. Há sítios destes, mas parece que os esquerdeiros, os esquerdoidos, que defendem até a exaustão estas localidades, porque aquilo nem países são, parece que não se lembram disto. E um branqueamento brutal. Costa já está a ser branqueado na história, meus caros, não acreditam, mas é verdade. Se perguntarem, se fizerem uma pesquisa na Google por António Costa e história, como eu fiz aqui, todos podem ver, aparece-lhes este texto que aqui está. António Costa nasceu em Lisboa, é licenciado em tal, na Universidade Católica de Lisboa, pós-graduado em Estudos Europeus pela Universidade Católica de Lisboa e advogado. Foi deputado à Assembleia da República entre 91 e 2004. Nem uma palavrinha sobre o facto de ter sido primeiro-ministro de Portugal durante 2 governos e mais um bocadito do terceiro. Nem uma palavra. Por isso eu digo que ele já está a ser branqueado na história. Apenas 5 dias de EC, lá está, depois de Costa, a sua história já está a ser branqueada para as gerações futuras, as gerações da inteligência artificial. As que carregam na capa de um livro à espera que ela abra sozinha, a ocultar que António Costa foi primeiro-ministro de Portugal durante 8 longuíssimos e tristíssimos anos. A inteligência artificial já cortou essa parte, realmente fazem bem porque as criancinhas não devem logo apanhar como pesadelos destes logo de início.